Graça e paz, tudo certinho? E aí, como é que você tá? Você tá bem? Hoje, domingão, 29 de outubro de 2023. Esse é o dia que o Senhor escolheu para nós. Esse é o dia de Deus para nossas vidas. Possamos fazer desse dia, pelo simples fato de estarmos acordados, pelo simples fato de abrirmos nossos olhos, pelo simples fato de podermos respirar o fôlego da vida que é dado pelo Senhor, que possamos dar graças a Deus por tudo isso. Aleluia! Como é bom poder estar aqui mais uma vez. Ancha, tá chacoalhando tudo. Como é bom estar aqui mais uma vez, poder ministrar ao teu e ao meu coração algo de Deus para nossas vidas. É sempre muito bom falar do amor de Jesus. É sempre muito bom servir ao Senhor que me salvou, ao Senhor que me tirou do lamaçal de pecado ao qual eu estava envolvido, e hoje esse Deus me usa para que através da minha vida, você que esteja nesse lamaçal, o mesmo lamaçal que eu tive há um tempo atrás, que você possa ouvir essa palavra e entregar sua vida ao Senhor, para que Ele transforme tudo aquilo toda aquela mentira, todo aquele sofismo escuro, aquela sofisma escura e errada que Satanás colocou na sua mente. Porque nós não somos aquilo que as pessoas dizem que somos. Nós não somos aquilo que o inimigo das nossas almas coloca na nossa mente. Nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. Deus é o nosso Criador. Foi Ele que nos criou. Antes mesmo de nós estarmos no ventre das nossas mães, Ele já sabia todos os nossos dias. Ele já sabia de tudo. Ele criou você e a mim do jeitinho que nós somos, com as características que nós temos. Foi Jesus, foi Deus que criou. Então, a gente tem que parar de dar ouvido ao que os outros falam sobre a gente, ao que o inimigo coloca na nossa mente, e abrir o nosso coração para ouvir aquilo que Deus fala sobre nós, que Deus pensa sobre nós. Amém? Então, vamos para a palavra. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint para a gente começar a pregar o Evangelho. Foi aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Ide até os confins da terra e preguem o Evangelho a todas as nações. Por isso que o tema de hoje, da nossa conversa, da mensagem, é esse. Somos flecha na aljava de Deus. Então aqui está a ilustração de um guerreiro ali entesando o seu arco para lançar a flecha. E o que é a aljava? A aljava é aquele compartimento atrás do soldado, do guerreiro, onde as flechas são armazenadas para serem tiradas. Então, essa é a aljava. Então, Deus nos enxerga como flechas na sua aljava. Amém? E para a gente iniciar a palavra de hoje, vamos lá na Bíblia, né, que é a nossa bússola, que é o livro que conduz as nossas vidas, pelo menos a minha vida. A minha vida é conduzida pela Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra viva do Senhor. Tudo o que eu faço sendo conduzido pela Bíblia. Tudo que está dentro da Bíblia me direciona. Não está na Bíblia, está em outro livro, está em livro não sei das quantas. O livro traz passagens, menções bíblicas nas suas páginas, beleza. Agora, se outras coisas não trazem textos bíblicos, para mim não serve de nada. De nada.
Então, tudo que traz os textos bíblicos é aquilo que vai direcionar a minha vida. Então, lá no livro de Jeremias, capítulo 50, e o versículo 9, o Senhor diz assim: Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Agora presta atenção, porque eu frisei em amarelo essa parte. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Então presta atenção nisso, Então, bora meditar na palavra agora, meditar nessa passagem, meditar na palavra do Senhor, meditar nos textos bíblicos. Bora mergulhar. Deus lança flechas sobre o seu povo para alcançar o coração dos seus escolhidos. Então, assim, vamos lá. Deus lança flecha. Então, lá lança flecha, né? Para alcançar o coração dos escolhidos. Então, Deus, na sua palavra, ele diz que ele quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Então, assim, Deus não criou ninguém para ser condenado. Deus não criou você, não criou a mim, e Deus não vai criar ninguém para que essa pessoa seja condenada, para que essa pessoa viva na condenação eterna, junto com Satanás e seus demônios. Não. Deus criou o ser humano, que é a sua criação perfeita, criado à imagem e semelhança, para que todos sejam salvos. Porém, a gente sabe que nem todos serão salvos. Nem todos foram salvos que já se recolheram no Senhor. E nem todos serão salvos. Mas a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 22, 14, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqui eu estou falando do ministério. Deus quer que todos sejam salvos. Mas como que o ser humano ele pode ser salvo? O ser humano, para ele ser salvo, ele precisa ouvir a palavra. E para ele ouvir a palavra, precisa de ter alguém que pregue a palavra. Precisa ter alguém que leve a palavra até o coração, até os ouvidos dessas pessoas. Então, aqui em Mateus 22, 14, o Senhor fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ele chama muitos para esse ministério, para esse trabalho. Porém, poucos são os escolhidos. E aqui eu coloquei alguns pontos, tópicos para a gente meditar. Quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Olha que é triste isso, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. É algo para a gente meditar. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Então, quem são os escolhidos? Aqueles que não blindam o seu coração para a palavra de Deus. Então, o escolhido pode ser você, que agora está ouvindo essa palavra e você não fecha o teu coração. Você não acha que isso é besteira. O Kleber de novo com isso, falando de Deus, de novo com essa baboseira no Facebook, no Instagram, no YouTube, falando de Deus. Vou querer ouvir nada, para. Quem que o cara pensa que é para ficar falando de Deus para mim? Aí você está blindando o seu coração, fechando o seu coração para as coisas do Senhor. Os escolhidos são aqueles como você, que está ouvindo essa mensagem agora e está abrindo o seu coração para ela. Então, os escolhidos são aqueles que, pelo contrário, abrem o coração para que a flecha seja certeira. Então, a flecha é a palavra. Para que a flecha seja certeira. Então, quem são os escolhidos? Aqueles que abrem o coração. Aquele que está ouvindo essa mensagem e abre o coração para poder receber e para que a flecha crave com tanta força no seu coração, a flecha da palavra, que ela não saia de jeito nenhum. E os escolhidos, se tornam como um guerreiro bem treinado e preparado para as batalhas. Então, aqui,
aquele que recebe, né, a palavra e acolhe no coração, né, e não blinda o coração. Deixa eu trazer o computador mais para frente aqui. E não blinda o coração e recebe, aquele vai começar um processo de treinamento, vai começar um processo de lapidação, para que esse guerreiro, para que essa pessoa, esse escolhido, chamado e escolhido, venha fazer companhia para mim e para tantos outros na batalha pelas almas, na batalha da pregação, apresentando Jesus para as pessoas. Vivemos uma guerra espiritual diária. Tem uma guerra espiritual diária, meu irmão, minha irmã. Se você não sabe, diariamente existe uma batalha pela tua vida, pela tua alma. Anjos de um lado, demônios de outro, querendo a tua vida. Os anjos fazendo um esforço para que você seja protegido dos ataques do inimigo. O diabo tem as suas estratégias. Precisamos conhecê-las. A gente precisa conhecer tanto como Deus age, quem Deus é, como do outro lado também. A gente precisa saber a estratégia do inimigo. Se a gente está numa batalha, numa guerra, a gente precisa de estratégia, né? E para a gente ter essas estratégias, a gente precisa buscar e a gente precisa conhecer o Senhor, mas a gente precisa conhecer o inimigo para saber como ele age, quais são as suas estratégias para nós traçarmos a nossa. Amém? Então, isso é muito importante. Isso é só através do conhecimento. A gente precisa conhecer o bem e o mal. E o conhecimento está na palavra, na Bíblia. Mas somos soldados de Deus e guerreiros do céu. E não voltamos para o nosso QG, né, para o nosso quartel-general, sem alcançar o objetivo principal da batalha. Então, olha só. Lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, o Senhor diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou nem aí se alguém acha que o que eu estou fazendo aqui é besteira. Eu não estou nem aí para o que os outros pensam sobre o que eu faço hoje, sobre o que eu prego hoje, sobre o que eu coloco nas minhas redes sociais hoje. Eu não estou nem aí, porque eu não estou aqui. Hoje eu sei que meu propósito não é para agradar o ser humano. Eu preciso agradar o Senhor. E eu sei que essa mensagem, ela não vai voltar vazia. Essa mensagem vai alcançar, nem que for um coração. Tem várias curtidas nos vídeos, tem vários acessos e vários apertos no play. Eu sei que tem, eu vejo isso, mas eu não sei se todos absorvem. Mas se um absorver essa mensagem, se essa mensagem fizer sentido para já está ótimo. E eu sei que vai fazer. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra que sai da boca dele, o que eu estou falando aqui não é de mim, não é por mim, é através do Espírito Santo, é através da boca do Senhor. Eu sou um instrumento de Deus. Não volta vazia. E a palavra, ela prosperará naquilo que Deus designou. Então, eu creio que alguém vai receber e alguém vai trazer isso para a sua vida. E essa palavra, ela vai fazer sentido, porque Deus diz isso. Então, eu faço isso porque Deus manda eu fazer, porque alguém precisa ouvir. E para alguém vai fazer sentido isso. Amém? Precisamos fazer aquilo ao qual fomos designados a fazer. Ou seja, pregar o evangelho. Quando Jesus ele subiu aos céus, antes dele subir, ele falou para os seus discípulos: vão e pregam o evangelho a todos os povos em todas as nações, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é tentando ensinar você a fazer o mesmo. Porque um dia eu recebi a palavra. Um dia essa palavra entrou no meu coração. Essa palavra fez sentido para mim. E eu entendi o que eu precisava fazer. Fazer discípulos, para que através da minha vida outros se espelhem e façam a mesma coisa. Amém? E nós somos esses guerreiros, e a nossa guerra é espiritual contra o reino das trevas. Como eu disse, nós somos os guerreiros, nós somos as flechas. Né? A palavra de Deus através da nossa boca é a flecha. Deus é o que solta a flecha, e nós somos a flecha, nós somos os guerreiros, a flecha, né, que sai da aljava do Senhor.
nessa luta espiritual. Precisamos estar bem treinados. E como? Conhecimento. Conhecimento aonde? Na Bíblia, na palavra. Precisamos ler a Bíblia diariamente. Precisamos não apenas ler a Bíblia diariamente, precisamos meditar na Bíblia. Precisamos trazer tudo que está ali para a nossa vida. Precisamos orar antes de ler a Bíblia para que o Espírito Santo esteja conosco, para que Ele ministre ao nosso coração tudo aquilo que está escrito ali, porque foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Usando homens, Ele escreveu a Bíblia. Então, a gente precisa do auxílio dEle, para a gente poder trazer para nosso entendimento, para o nosso conhecimento, tudo que está ali, para que as nossas flechas, a nossa palavra, atinjam o alvo em cheio. Como eu estou fazendo aqui, está atingindo o teu coração. Eu sei que está fazendo sentido para você. Eu sei que está fazendo sentido para você. Então, para que atinja o seu coração em cheio. Ai, o que aconteceu aqui? Aqui deu um tchutchu no slide aqui, mas eu lembro que eu escrevi aqui que tá atrás das imagens. O que está escrito atrás da imagem é o seguinte: o Evangelho, a vida cristã, não diz respeito a mim e nem a você. A vida cristã não diz respeito a mim, não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não, como Ele fez, que Ele se esvaziou, quando Jesus veio ao mundo como ser humano, Ele se esvaziou da sua glória, de toda a sua divindade, para viver como homem. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me esvaziei de mim mesmo para receber o pleno do Espírito Santo, para que o Espírito Santo transborde o meu ser. Então não tem nada a ver comigo mais, tem a ver com Ele. E tendo a ver com Ele, tem a ver com o que é o reino de Deus. E aqui dá para ler. O reino de Deus é sobre almas clamando por salvação. Então, no mundo lá fora, tem muita gente clamando, gritando por socorro. As pessoas não sabem. Às vezes as pessoas estão num lugar se divertindo, se prostituindo, se drogando, se embebedando, e tá ali na felicidade, aquela coisa da casca, mas o íntimo dela, a alma, o mais íntimo, o mais profundo da sua alma, está gritando por salvação. Porque às vezes as pessoas estão buscando algo, estão buscando preencher um vazio no mundo, nas coisas do mundo, que só Deus preenche. Que só Deus preenche. Tá cheio de testemunho aí de artista famoso. Um cara que eu gosto muito de ouvir falar é o Yuji Tamashiro, que era lá do Bom Dia e Companhia, aquele misticinho. Ele fala muito disso. Ele tinha tudo. Muito novo. Ele teve tudo. Dinheiro, fama, bens materiais, mulheres. Ele tinha tudo. Só que ele sempre sentia que faltava algo. E hoje o Yuji é um homem de Deus, ele conheceu Jesus. E hoje ele fala que aquilo que ele sentia falta, que ele buscava nas outras coisas, hoje ele sabe que esse vazio só poderia ser preenchido por Jesus. Eu estava ontem com uma amiga comendo uma pizza e num restaurante, né? E as pessoas ao nosso redor ali bebendo vinho, cerveja e dando risada. E aí eu contei para ela uma situação, uma experiência que eu vivi há um tempo atrás, ano passado, numa sexta-feira, eu senti no coração de ir no monte orar. Eu quero ir no monte orar hoje, quero, e fui para o monte orar. E no trajeto da minha casa até o monte, eu passei por 2 locais que eu frequentava quando eu vivia no mundão. 2 choperias, muito conhecidas aqui na minha cidade. E as 2, sexta-feira à noite, as 2 abarrotadas de gente, sorrindo, com som, essas músicas de hoje em dia que só falam babaquice, né? Só fala porcaria, e que infelizmente isso entra na cabeça, principalmente das nossas crianças. E as pessoas sorrindo, bebendo, e gargalhando, e fumando. E eu passei nesses 2 lugares. Passei num, passei no outro, e aquilo
aquilo constrangiu o meu coração, porque eu, há um tempo atrás, estava naqueles ambientes. E eu cheguei ao monte, e só tinha eu no monte, né? Só tinha eu naquele monte, naquele local, e eu deitei, porque lá tem vários bancos, e eu deitei no banco, e eu, de barriga para cima, olhando para o céu estava limpo, totalmente estrelado, e eu comecei a orar, a falar com o Senhor. Daqui a pouco eu levantei, abri meus braços e comecei a rir, a chorar e agradecer a Deus, a rir mesmo, e eu ria e eu chorava e eu dava graças ao Senhor, porque eu havia conhecido a verdadeira felicidade. Eu passei em 2 lugares onde eu frequentava, onde tinha muita gente ali, várias pessoas se interagindo, mas numa falsa felicidade, através de bebidas, de drogas, de prostituição, de coisas que entram no seu ouvido e que são trazidas pelo inimigo. E eu estava sozinho, num lugar escuro, olhando para o céu, e feliz, e muito feliz. E eu descobri a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está em coisas, não está em pessoas, não está em vícios. A verdadeira felicidade está no Senhor, nas coisas mais simples que Deus pode trazer para a nossa vida. Eu estava sozinho, no lugar, olhando para o céu e dando graças a Deus, porque eu descobri a verdadeira felicidade. Eu descobri tudo aquilo que eu preciso está numa só pessoa, e essa pessoa é Jesus. Mas automaticamente eu entendi o meu propósito. Eu sou flecha e eu preciso com que as palavras cheguem até você. Eu preciso fazer com que as minhas experiências, o meu testemunho de vida chegue até você, para que você consiga receber aquilo que eu recebo, viver aquilo que eu vivo, ter aquilo que eu tenho. E tudo que eu vivo, tudo que eu recebo, tudo que eu tenho, só pode vir de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E então, que a flecha, que essa palavra, ela entre como flecha no seu coração, que essa mensagem, ela entre como flecha no teu coração, para que você possa entender que você acha que você está feliz vivendo do seu jeito, mas eu sei, pelo Espírito Santo, que ministra através da minha vida, nesse momento, que a tua alma, lá no fundo, lá no íntimo, ela clama por Jesus. E você que já recebeu, que já aceitou Jesus, já mudou seus caminhos, busca conhecimento, não parou, não acabou por aí, não acabou por aí. Não pense que é só isso. Agora Deus tem um propósito na tua vida. Você precisa pregar o evangelho. Você já está salvo? Beleza. Busca o conhecimento. Começa a se encher das coisas de Deus. Começa a se encher das coisas de Deus. Para que você possa ser uma flecha nas mãos dele. Para que através da sua vida, outras pessoas também recebam o que você recebeu. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que faça sentido para você, como faz para mim, como fez para mim. E como todos os dias faz, e eu oro para que todos os dias venha a fazer sentido para mim, que eu possa todos os dias ser lançado como flecha na vida das pessoas que necessitam, amém? É isso? Beijo no coração, Deus abençoe a vida de você, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.